embalados nessas músicas, hinos, aconchegando nossas almas, nossos corações, abraçando-nos em nossa essência divina, nos fortalecendo e nessa harmonia, nesta paz, nesta troca de energia, cada um nos seus lares. Mas neste momento, estamos nos envolvendo a todos em nossos pensamentos de paz, alegrias, porque estamos, Mestre amado, conectados com o vosso amor, com a vossa paciência para conosco, nos aguardando neste processo evolutivo. Que o teu amparo, a tua luz, seja sempre conosco em nossos lares, mas principalmente naqueles lares que não te conhecem ainda, Mestre amado. Que eles possam te sentir e abrir as portas para o seu amor, para com a sua bondade. Proteja, ilumina, intuindo o nosso palestrante de hoje, nosso irmão querido, Landinho. Jesus abençoa essa família querida, sua família, que nos cede você nesses momentos salutares de trocas de conhecimento. Agradecemos às casas espíritas, no nome dos seus protetores, que neste momento possam estar em nossos lares, nos dando passes de saúde física e espiritual. Muita gratidão por esta renovação, renovando em nossos corações, que outrora nos distanciamos, hoje seguindo seus passos, Mestre amado, através desta doutrina abençoada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Mas não nos deixe, Mestre amado, cairmos em mais erros e tentações, livrando-nos todos de todos os males, pois teu é o reino e a glória, para todo sempre, que assim seja. Do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 117, em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é um problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que, se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas, entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina
a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhe agregam ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Eu propus para nós, antes de mais nada, agradecer muito a lembrança, agradecer muito por vocês me colocarem sempre aí no meio de vocês, porque eu tenho um carinho muito especial com essa turma aí, de Betim, região. A gente foi há muito, como ela falou, né? É de outros carnavais, não é de hoje, e eu tenho certeza que é de outras encarnações, né? Que a gente está lidando, que a gente está se relacionando. Agradecer muito. E como eu falo sempre, que eu sou o maior beneficiado porque a gente tem que estudar um pouquinho, né? Esse tema, eu confesso que já tem um mês que eu estou pesquisando, que eu estou olhando, eu mudei umas 5 vezes o que eu ia falar, porque é tanta coisa que tem para falar e eu tenho certeza que vai ficar muita coisa para trás. Porque a família, para mim, é a coisa mais importante que tem na nossa vivência. Por quê? A família que é a porta de entrada da minha nova encarnação, da minha nova oportunidade. É lógico que lá na frente eu vou ser chamado a fazer outras coisas, mas lá no aconchego do lar, é minha mãe e meu pai que vão me dar carinho, me dar atenção, me dar ajuda, para que eu aprenda alguma coisa na minha caminhada. Então, para mim, a família é das coisas mais importantes que tem na nossa vida, na minha vida, pelo menos, é a família. Então, foi proposto para nós, bem-aventurados os pobres de espírito, nos passos da criança e do jovem. Bem-aventurados os pobres de espírito no contexto familiar. Para começar, eu gostaria de falar sobre essas bem-aventuranças e sobre o pobre de espírito. Tem uma frase que eu achei do Gandhi, que eu ia pesquisar, até eu não pesquisei, mas eu acredito que o Gandhi, ele não era cristão, ele era hindu, né? Que ele era indiano, ele deve seguir a religião deles lá. Mas ele falou o seguinte: se perdesse todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, a gente já ouviu muita coisa falando assim, se Jesus tivesse vindo falado só isso, acabou, não precisava falar mais nada. Então, isso eu achei muito importante. E no Sermão da Montanha, das bem-aventuranças que ele fala, é o bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus 5:3. E bem-aventurado a gente entende que é uma expressão que ainda hoje, há mais de 2000 anos depois que Jesus falou essas palavras, ainda não é bem entendida pela maioria de nós. Por quê? Porque muita gente acha, do ponto de vista material,
E bem-aventurado é aquele que é rico, aquele que tem posição de mando, aquele que tem muitas posses. E, na verdade, ele não estava falando nada disso. Bem-aventurado para ele é uma expressão que significa os felizes, sob o aspecto espiritual, sob o aspecto da vida maior. Mais para frente nós vamos falar mais sobre isso, mas outra coisa que nós não podemos nos esquecer é que nós somos um espírito, um ser encarnado, um ser material, um ser espiritual, sobre experiência de um momento material. Então, a nossa vida principal, a nossa vida maior, a nossa vida verdadeira é a vida do plano espiritual. E o planeta Terra nada mais é, nós vamos tocar nesse assunto mais na frente, do que uma grande escola. Então, por isso que a bem-aventurança que ele fala que é aqueles que são felizes do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da minha vida verdadeira, que é a vida no plano espiritual. E pobre de espírito que também é muito mal entendido, né? Porque o pobre de espírito, na verdade, a incredulidade zombou dessa máxima, como tem zombado de muitas outras que não compreende. Pobres de espírito, Jesus não entende como balde de inteligência. A gente acha que pobre de espírito é até um retardado, é uma pessoa com a cabeça fraca, mas, na verdade, o pobre de espírito são os humildes. Tanto que diz para estes que o reino dos céus não é para orgulhosos. Isso está no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Então, capítulo 7, item 2. Então, quando ele fala, e engraçado que as bem-aventuranças, ele sempre ele fala de um problema que nós vamos ter no planeta Terra, que nós poderemos ter no planeta Terra, e mostra a recompensa desse problema quando a gente passa bem por ele. Então, as bem-aventuranças dele, ele fala: os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome de sede de justiça, têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os purificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, tudo isso aqui faz parte do Sermão da Montanha, né? E o primeiro deles é o pobre de espírito. Mas a gente entende, nós, na doutrina espírita, nós entendemos que o reino dos céus, porque ele fala, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, nós entendemos que reino dos céus são planos vibratórios elevados. Então, se eu tiver humildade, eu terei acesso aos planos vibratórios mais elevados. Eu terei acesso a píncaros no plano espiritual. E não adianta, porque lá no plano espiritual, eu não tenho essa casca aqui para me esconder. Lá, o que vai falar mais alto é o que está no meu espírito, que está no meu coração, no meu pensamento. Humildade também a gente entende como desprendimento dos bens terrenos por livre e espontânea vontade. Escola espiritual. Ninguém abandona algo sem ser por algo melhor. Iluminação interna e sabedoria. Então, isso tudo é humildade. Então, por isso que ele fala que bem-aventurados são os humildes, né? Porque eles vão ter acesso ao reino dos céus. E com relação a essa humildade,
Tem uma passagem que está em Mateus, capítulo 18, itens de 1 a 4, versículos de 1 a 4, dizendo o seguinte: nessa mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de algum modo, de modo algum, entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino é o maior no reino dos céus. Então, é uma comparação muito feliz que Jesus nos mostra, porque nós vamos imaginar uma criança no tempo de Jesus, né? No meu tempo de infância, minha mãe já virava para mim e falava assim: ó, nós vamos na casa de sua avó, mas você não me peça nada lá para comer. Se você pedir alguma coisa lá para comer, você vai ver a hora que chegar aqui em casa. Então, a criança, toda criança, já no meu tempo, era bastante humilde, bastante subserviente aos pais. Aceitava tudo que os pais, seguia tudo que os pais falavam. Agora, vocês imaginam uma criança, um menino, na época de Jesus. O tanto que eles eram repreendidos, que eles eram ensinados, que eles eram encaminhados pelos pais. A segurança que os pais tinham na criação deles. Então, ele comparar uma criança, a humildade de uma criança, para entrar no reino dos céus, é a base desse nosso estudo de hoje. Porque a criança, na verdade, quando ela entra no processo reencarnatório, e ela esquece de tudo, ela é mais maleável para poder receber as instruções dos pais, e Deus, como sempre, ele faz tudo muito certo, muito bem feito, né? Então, essa questão da humildade, essa comparação que Jesus fez com uma criança, para mostrar o que vem a ser humildade, é muito legal, porque realmente a criança, quando ela tem lá a mais tenra idade, 2 anos, 4 anos, 6 anos, nessa idade, realmente ela é humilde, porque ela precisa da mãe para tudo, ela vai atrás da mãe, ela não tem vergonha de falar que está doente, ela não tem vergonha de falar que está com fome, ela não tem vergonha de falar que está com frio, e assim por diante. Bom, como nós falamos, a coisa mais importante para nós espíritos imortais, que estamos em vários momentos, em várias oportunidades de aprendermos através das reencarnações, a passagem pelo lar, é a entrada, é a porta de entrada de um novo corpo. São os pais, as mães, os irmãos, os parentes, os tios, tias, primos, primas, dependendo da proximidade, né? Mas principalmente os pais e os irmãos. E filhos, nós vamos tocar alguma coisa para falar a respeito de filhos, espíritos, afetos e desafetos no convívio familiar. Como nós falamos lá no começo, a primeira coisa que nós devemos lembrar, que nós devemos ter em mente, não só hoje, mas ontem, amanhã e depois e sempre, é que nós somos espíritos em uma experiência material. Que a minha vida verdadeira é a minha vida espiritual. O que eu vou levar daqui, e que essa nossa vida é uma escola, que nós estamos, pelo que o Espiritismo nos ensina, nós estamos na 2ª série
Nós não começamos... Aliás, não, nós estamos na primeira série, porque os mundos primitivos é pré-primário, é jardim de infância, né? O espírito ainda está saindo da animalidade, entrando no momento o hominal dele, e nós estamos na primeira série. Quando a gente vai para a escola, a gente precisa de saber o seguinte, que nessa escola a gente aprende muita coisa, né? A gente aprende muita coisa. Já aconteceu comigo várias vezes, né? De eu não estudar direito e acontecer de eu tomar segunda época. Na minha época era segunda época. Hoje eles falam recuperação, né? Mas na minha época ainda era segunda época. E eu chegava em casa chateado. Quem foi, meu filho? Ô, mãe, tomei segunda época. Ela me lavava a minha cara e falava, então você vai estudar para você não ficar, parará, parará, parará. Aí fazia segunda época. São os reveses da vida que a gente passa. Então, esse mundo nosso, na verdade, é uma grande escola. Então, nós não podemos nos esquecer que a nossa vida verdadeira é no plano espiritual. Porque chegará um momento da nossa vida espiritual que nós não vamos precisar mais de matéria. Então, por aqui, nós estamos passando para aprender. Primeiro ponto que nós não podemos esquecer quando a gente for falar nesse relacionamento, nesse convívio familiar. E que todos nós, esse negócio, há bem pouco tempo, é que eu comecei a pensar nisso e comecei a entender isso. Todos nós temos uma missão no mundo. Eu estava lendo outro dia uma observação, eu não me lembro de quem, mas falando o seguinte, que toda pessoa que está lá, qualquer pessoa que está lá deitado no meio da rua, sem lugar para morar, que está caído na sarjeta de alcoolismo, qualquer pessoa, em qualquer situação, ela tem uma missão a cumprir. Todos nós temos uma missão a cumprir. Então, isso é um negócio muito importante quando a gente pensa em termos familiares. Por quê? Os pais, eles têm uma missão a cumprir, o marido tem uma missão a cumprir em relação à esposa, o marido tem uma função a cumprir em relação aos filhos, a esposa em relação ao marido em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais, e assim por diante. E não é só uma missão, são várias missões que nós temos. E uma outra coisa que nós não podemos nos esquecer, que Deus, quando nos criou, ele nos deu determinadas tendências positivas. Eu esqueci o termo que eu queria usar, mas tendência positiva fala bem. E que estão adormecidas em nós, e que compete a mim fazer isso florescer. Tá certo? É lógico que ninguém vai virar Francisco de Assis, ninguém vai virar Madre Teresa de Calcutá, nem isso não. Mas cada um vai trabalhar numa área. Tem pessoa que vai ser especial na ciência, tem pessoa que vai ser especial na benemerência, tem pessoa que vai ser especial na educação, e assim por diante. Todos nós. Então, essas coisas é preciso a gente não esquecer quando a gente pensa e quando a gente fala a respeito das relações familiares, principalmente da relação do pai para com os filhos. E nós entendemos o seguinte, que todos nós, principalmente esses que estão mais próximos de nós, podem ter afetos ou desafetos, mas nós estamos aqui para progredir. Nós estamos no mesmo barco, numa mesma viagem, para nos melhorar. Então, é muito mais fácil eu estar com uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que é minha amiga, uma pessoa que gosta de mim, que eu gosto dela, viajando num avião que está querendo cair, num avião que está balançando. É muito mais fácil eu estar perto de uma pessoa que eu confio do que uma pessoa que eu não confio, que eu não gosto. Se eu estiver num barco, no mar revolto, e estiver do lado de uma pessoa que eu não gosto, eu fico com medo de me jogar dentro do mar. Então, dentro de uma família, nós precisamos de ter essa consciência, né?
Tem uma frase aqui do Espírito Ferdinando, Espírito Protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, que ele fala o seguinte: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que a utilize para o bem de todos. Então, se Deus me deu um lar, se Deus me deu uma casa, se Deus me deu a oportunidade de desenvolver a minha inteligência, eu tenho que botar esse desenvolvimento em favor de todo mundo. Eu, como pai, eu tenho que fazer isso, como mãe, eu tenho que fazer isso, como filho, eu tenho que fazer isso. Né? Uma outra frase que tem aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, fala o seguinte: espíritas, compreendeis que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Então, a função principal nossa, na nossa vida, na nossa reencarnação, é progredir, sempre. Como Kardec fala, progredir sempre, tal é a lei. Né? E tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos, que eu acho que é muito pertinente, né, nesse estudo nosso, que fala: qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços da família? A resposta: recrudescência do egoísmo. Então, se eu não tivesse os laços de família apertados que eu tenho, eu seria eu tendo laço afetivo apertado igual eu tenho, que eu amo minha irmã, que eu amo meu irmão, que está no plano espiritual, meus pais, minha esposa, meus filhos, se eu não tivesse esse aperto com eles, o tanto que eu gosto deles, eu estaria muito mais egoísta do que eu sou, né? Tem umas outras frases aqui que eu copiei a respeito de família, que não são de espíritas, mas que eu achei muito legal. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. A gente, às vezes, e a gente vê, às vezes, muitos chefes de família, muitos pais de famílias, muitas mães de famílias, né, que investem na sua carreira e deixam de lado a criação dos filhos, deixam a criação dos filhos para outra pessoa, infelizmente. Aí fala aqui o seguinte: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então, se eu vou numa empreitada e que eu ver que esse lar, que o meu lar está sendo ameaçado, é preferível deixar para lá. Porque nada compensa. Uma outra frase que eu achei aqui muito legal a respeito disso, né, de convívio familiar e de educação, fala o seguinte: as pessoas educam para a competição. As pessoas se educam para a competição. E esse é o princípio da guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz. Então, nós precisamos de nos educar e principalmente educar os nossos filhos para a paz. Eu já vi pai e mãe falar assim: ó, menino, você apanhou lá na escola do seu colega, né? Agora amanhã, se você chegar aqui em casa contando que você apanhou e não bateu nele lá, eu vou te bater outra vez aqui. Então, a gente induz os filhos da gente, né? Os pais da gente nos induziam. Minha mãe, graças a Deus, nunca fez isso, nem meu pai, mas induz a guerra, induz a violência. E aí vem uma pergunta importante do Livro dos Espíritos, questão 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Por que todos nós temos que passar pelo estado da infância? Porque, não sei, né, na cabeça de Deus lá, ele podia falar: a partir de hoje, você vai reencarnar, mas já vai nascer pronto. Já vai nascer para a luta. Aí vem a resposta: o espírito reencarna tendo em vista aperfeiçoar-se. É mais acessível
durante esse tempo, as impressões que recebe e podem ajudar no seu desenvolvimento, para o qual deve contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então, é um momento, né, principalmente do nascimento até os 7 anos de idade, em que nós somos mais maleáveis, né, que as nossas tendências e que as nossas experiências do passado não estão afloradas em nós ainda. O processo reencarnatório ainda está se consolidando, porque a gente acha que nasceu, acabou, reencarnou. Não, o processo reencarnatório ainda continua, um período principalmente até mais ou menos aos 7 anos de idade, que a criança é mais maleável, é mais fácil da gente lidar com ela, de ensiná-la os valores que a gente precisa ensinar, as coisas que a gente precisa ensinar. Aí vem uma nota do editor. O Espiritismo, como corpo de doutrina, é um verdadeiro processo educacional para o espírito, seja ele habitante de um corpo na infância ou na idade adulta. Os pais e professores devem atentar para o fato, direcionando a criança desde a mais tenra idade à compreensão dos valores exarados em toda a codificação. Então, nós espíritas entendemos, né? Nós espíritas vemos que desde a mais tenra idade, o espiritismo nos ajuda a moldar esse espírito, a moldar esse corpo, que quando esse espírito mesmo, que quando ele chegar na idade adulta, ele já vai estar mais tranquilo, e aquelas tendências que ele trazia do passado não vão fazer muita diferença para ele. Mais para frente, eu vou contar um caso de uma palestra a respeito disso, né? De uma palestra que eu ouvi do Rossandro, ele falando de uma moça, ele falando o seguinte na palestra dele, que as mães e os pais, não importa a religião, eles devem levar a criança obrigatoriamente, como levam para a escola. Deve ser questão de obrigação, porque tem gente que fala assim, não, vou deixar meu filho, ele vai passar, esperar ele chegar na idade adulta, porque aí ele escolhe a religião dele. Não, eu tenho que dar uma religião para ele quando ele começar a entender as coisas. Por quê? Porque mais para frente, se ele quiser mudar de religião, ele que mude. Mas o princípio eu ensinei. É o momento que eu tenho de moldar aquela alma, aquele espírito, dentro da doutrina espírita. Aí depois eu vou acabar de contar o caso para vocês. Nós temos o lar, outro item que a gente vai falar aqui, o lar como escola para a educação e sentimento dos filhos. É dentro disso que nós estamos falando, né? Dentro disso que nós estamos falando. Que realmente o lar, ele é uma grande oportunidade para vários espíritos, no nosso caso lá, da Anjinha, né, e meu, do Nini, da mamãe e do papai, nós 5, né, que a gente tem, e principalmente eles, né, o papai e a mamãe, de nos assessorar, né, é um grande momento. E a gente tem aqui algumas frases que eu gostaria de comentar com vocês a respeito disso. A respeito do lar, né? Do lar como escola. 2 seres se unindo no casamento não estão unicamente chamados ao rendimento possível da família humana e ao progresso de boas obras a que se dediquem, mas também e principalmente, e muito principalmente, ao amparo mútuo. Então, dentro de um lar, não é só, eu não devo pensar só como está falando aqui, né? Que se dedique ao progresso das boas obras em que se dedique, mas principalmente na ajuda de um pai
com uma esposa, de uma mãe, de uma esposa com o esposo, do esposo com o pai, dos filhos e assim por diante, né? O outro item aqui do Emmanuel, ele nos fala o seguinte: a Terra é venerável instituição onde encontramos recursos indispensáveis para atender ao nosso próprio burilamento. Então, Deus, ele nos dá todas as oportunidades aqui na Terra para que a gente possa se burilar, para que a gente possa se evoluir, né? E dentro do lar, quando começa a nossa caminhada, quando duas pessoas formam um lar e temos filhos, né? Aquelas pessoas, eles vão se burilando, a mulher com o marido, às vezes é um burilamento até bem doloroso, né? De briga e etc e tal, e com os filhos também. Então, é um processo, é um momento que nós temos para nos relacionarmos e aprendermos uns com os outros. O mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. Então, isso está no livro Roteiro, é uma frase, coisa do Emmanuel, ele falando para nós, né, a respeito do mundo, a respeito da oportunidade que nós temos e que realmente aqui, às vezes, vai ter momento que a gente vai falar: gente, para que é isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que minha família está tão difícil? Por que minha esposa está tão difícil? Meu marido está tão difícil? Eu não tenho dinheiro para nada. Mas é um dos instrumentos corretivos que um dia eu vou agradecer e vou bem dizer. Porque não tem outro jeito, é aquilo que nós falamos da escola. Eu lembro perfeitamente de uma professora, que era a professora minha de história. Aí, chegava lá na sala, ela falava: cadê o para casa que eu mandei vocês fazer? Aí um bocado dos meninos viravam e falavam assim: eu esqueci, professora. Aí ela virava assim: esquecimento é falta de interesse. Vocês esperam aí que depois que a aula acabar às 11h30 da manhã, vocês vão ficar até 12h30 sem comida aqui, vocês estão com fome, copiando, que não devo esquecer de fazer o para casa. É mais ou menos isso que acontece com a gente aqui no mundo. É isso que acontece aqui no mundo. Às vezes acontece alguma coisa muito difícil, alguma coisa muito, muito chata, que a gente fala: por que está acontecendo isso comigo? Aí, quando eu chegar no plano espiritual, Landa, aconteceu aquilo com você por causa disso. Falo: graças a Deus, muito obrigado, meu pai, por ter acontecido isso comigo. E é por aí, né? Um outro fala do Emmanuel, né, no livro Roteiro, fala o seguinte: os companheiros de jornada que o habitam, o lar, conosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados pelo nosso esforço, podem transformar-nos em herói. Então, eu estou colocando essas observações para a gente entender que realmente o lar é uma grande escola para todos nós, que o lar é um grande momento que nós temos para começar a nossa caminhada, e os pais, né, no caso dos filhos, e os pais, um grande momento que tem para ajudar alguém e ajudar nessa caminhada dos filhos, e do marido e da esposa, um auxiliando o outro, né? Nesse mesmo livro Roteiro, o Emmanuel nos fala: a Terra é nosso domicílio temporário, a humanidade é nossa família real. Todos estamos destinados por Deus à gloriosa destinação. Então, Deus não nos fez para sofrer, Deus nos fez para o bem, Deus nos fez para conseguirmos as coisas boas. Se no momento agora o meu lar
está com discórdia, aquele é o momento para eu aprender alguma coisa e tirar alguma coisa positiva dessa discórdia. Aprender, obrigado, filho. Aprender aprender com aquelas lições que eu estou tirando ali de dentro do meu lar, né? E vamos falar um pouquinho agora sobre o dever dos pais. A primeira coisa que eu trago aqui é uma fala do Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Ó Espíritos, compreendei hoje o papel da humanidade. Compreendeis que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma a Deus. Santo Agostinho, eu já li isso lá atrás, mas eu coloquei aqui outra vez para relembrar o dever dos pais. O dever do pai. Sabeis vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Então, é nossa responsabilidade, de várias formas, do ponto de vista educacional da Terra, do ponto de vista educacional do mundo espiritual, da vida espiritual, é nosso dever nos aproximarmos mais de Deus, esse ser. Como na história que a gente contou lá do Serrote, né? Todo mundo, todos nós, temos essa oportunidade de estarmos trabalhando em favor de alguém para aproximá-lo mais de Deus. E o lar é a grande escola da família. Aí tem uma frase que eu copiei também, que eu achei muito legal, que fala: os filhos não nascem com manual, eles são o próprio manual, eles que nos ensinam, eles que nos falam como é que a gente deve fazer. Às vezes, muitas vezes, a gente aprende muito com eles. Então, eles, nós temos que ser maleáveis com eles, entendermos o que eles querem. É lógico que nós precisamos de ter firmeza em alguns momentos, né? Não podemos deixar o trem correr solto, mas eles é que vão nos falar como é que eu vou lidar com eles. E cada um é um, cada filho é diferente. Eu que tenho 3 filhos, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de pensar, um jeito de pensar. Os 2 meninos meus, o Fred e o Felipe sempre foram assim, muito, sim senhor, não senhor. Então, a Jéssica, ela devia ter uns 10, 12 anos. Eu falei um negócio para ela, ela olhou para mim e caminhou para cima de mim. Nesse dia eu falei: você vai me bater? Quer dizer, a diferença dos 2 meninos, para ela, que era menina, que eu achava que tinha que ser mais carinhosa e tal, eu falei um negócio com ela que eu estava errado, com ela deu uma caminhada para mim, que eu cheguei a tremer. Eu falo isso com ela até hoje, ela morre de rir. Na educação dos filhos, nós temos alguns caminhos a escolher, que é o caminho repressivo, o caminho permissivo ou o caminho do diálogo. Diálogo, parar. O que vem a ser esse diálogo, né? Parar, atenção, ouvir a razão, olhar a intuição, pensar na resposta e agir com a resposta dada. Então, são essas 3 formas, né, que a gente tem de nos relacionarmos no diálogo, o caminho do diálogo, né? As 3 formas: é o caminho permissivo, o caminho repressivo e o caminho do diálogo. É lógico que nós precisamos de entender que o melhor para nós é esse caminho do diálogo. Nem o repressivo, nem o permissivo não leva a quase nada. O repressivo vai fazer os filhos ficar com raiva da gente. E o permissivo é aquele negócio, né? Eu conheço casos, né? Eu já vi casos ao longo da minha vida
de pessoas que chegavam para o filho e falavam, ó, se você tomar bomba esse ano, você vai ver o que vai, você vai ficar de castigo. Aí chegava no finalzinho do ano e já tinha uma viagem de férias marcada para ir para a praia em janeiro, pertinho de quando o menino tomou bomba. Aí, o menino tomou bomba, e agora? Nós não vamos para a praia, não? Ah, vamos, mas chegar lá a gente não deixa de fazer muita coisa. Ou seja, o menino tomou bomba, foi para a praia. Então, essa é a permissão, né? Ah, não, mas eu não posso deixar de fazer as coisas que eu quero por causa dos meus filhos. Eu tenho que deixar. Eu casei com 26 anos. Quando eu casei, eu ainda estava estudando, eu estava na faculdade ainda. E eu casei no final do ano, e bem próximo do final do final da minha escola, já era a última semana. E eu tinha um amigo que eu trabalhava aqui perto, aqui mesmo, eu estudava aqui perto de onde eu moro, na Nilton de Paiva. Mas da Nilton de Paiva, lá em casa, é muito longe. Aí eu tinha um colega que morava no meu caminho, para ir para casa. Aí ia falar, Orlando, vamos conversando, vamos batendo papo aqui e tal. É o último dia mesmo, nós vamos ficar longe um bocado de tempo, mas vamos batendo papo. Aí fomos. Descemos a Catalão, subimos, pegamos a Padre, fomos embora. Eu larguei ele na casa dele, passei para ele, larguei na casa dele. Quando eu cheguei na esquina lá de casa, meu pai estava lá na esquina, me esperando. Eu falei, olha, pai, o que você está fazendo aqui? Você acha que você vai casar semana que vem? Faltava uma semana para eu casar. Você não tem que me dar satisfação mais aqui em casa? E papai, a gente já sabe, ele não era tão bravo assim, mamãe era mais brava do que ele, papai era mais tranquilo. Mas ele me esperando, porque ele ficou nervoso, ficou preocupado comigo, que eu chegava no horário e demorei muito mais tempo para chegar. Então, eu estou contando esse caso para vocês verem o tanto de diferença que é hoje. Ah, não, eu não vou deixar de fazer determinada coisa, porque não é justo que eu pague pelo erro dele. Ó, gente, eu tenho que pagar pelo erro dele, velho. Eu tenho que ficar, você está de castigo, eu também estou, e fico com ele, né? Então, esses três caminhos, o caminho permissivo, o caminho repressivo e o caminho do diálogo. Tem uma outra frase aqui do Carlos Alberto Franco, que ele fala o seguinte: o novo perfil da delinquência é o resultado acabado da crise da família, da educação permissiva e do bombardeio dos setores do mundo do entretenimento que se empenham em apagar qualquer vestígio de valores. É um negócio que hoje, com esse negócio de politicamente correto, de politicamente errado, esse negócio fica até muito difícil da gente falar, né? Mas eu acho que nós temos que expor o nosso ponto de vista, né? Eu acho, como ele fala aqui, né? Esse bombardeio que existe no mundo hoje em dia, né? Nesse mundo do entretenimento, com a internet. A internet realmente é uma coisa muito legal, porque igual agora que nós estamos conversando, falando sobre Jesus, falando sobre Deus, falando sobre família, usando a internet. É um negócio muito legal. Mas a gente sabe também que tem coisas que não prestam, né? Coisa que ensina coisa errada, que ensina como é que faz coisas erradas e assim por diante. Então, nós temos que, como dever de pai, né, nós temos que vigiar muito isso. É lógico que eu não posso entrar na vida do meu filho, que eu tenho que deixar ele fazer as escolhas dele, eu tenho que, tudo bem, mas dependendo da idade dele, eu tenho que estar monitorando isso, eu tenho que estar olhando isso, para não deixar o negócio descambar. A melhor causa que um pobre, a melhor coisa que um pobre pode deixar aos filhos é o exemplo de suas virtudes e a herança de suas belas ações. Isso aqui quem falou foi Cícero. Então, a melhor coisa que nós podemos deixar, é lógico que nós vamos ensinar aos nossos filhos através das nossas ações e do exemplo das nossas virtudes.
Aí ele vai aprender, ele vai entender, né? Eu tenho que saber como eu me portar dentro da minha família, como chefe da família, como mãe de família, como pai de família. E tem uma frase aqui eu não sei se vou ler certo, é Deepak Chopra. A educação mais profunda que você pode dar ao seu filho é a educação espiritual. Então, realmente, eu já vi muito pai e mãe falando assim, igual eu já falei, não, eu vou deixar meus filhos, quando ele tiver mais idade, para ele seguir a religião que ele quer. Mas não é por aí, a gente sabe que não é por aí, né? A gente sabe que realmente a gente tem que, é papel do pai e da mãe trabalhar nisso, né? Aí nós estamos falando em papel e exemplo, né? Aí vamos falar um pouquinho aqui sobre o poder do exemplo. Esmerilhar arestas, corrigir desafeições, ampliar afetos, cultivar entendimentos, pacificar antigos rancores, testemunha, dedicações e devotamentos. Os pais da terra não são criadores, e sim zeladores de almas, que Deus lhe confia no Instituto Sagrado da Família. Um negócio para a gente pensar muito é o seguinte, né? Que nós, na verdade, como nós falamos lá no começo, todos nós temos uma missão. Uma missão. Deus nos encarrega de fazer determinadas coisas. Ele espera que nós façamos determinadas coisas. E eu acho que o negócio vai ser muito legal, porque aumenta a nossa responsabilidade quando os irmãos espirituais nos chamam de co-criadores de Deus. Nós auxiliamos na criação de Deus. E o desenvolvimento de um espírito não é criação de Deus? O desenvolvimento de uma família não é criação de Deus, né? Então, é muito importante isso da gente, para a gente entender um pouco o desprendimento que nós devemos ter, né? Aquilo que a gente está falando a respeito que nós acabamos de falar sobre a repressão, sobre a permissão e sobre o diálogo, né? Nós devemos entender que nós não somos o dono da verdade. Realmente, os pais nós não somos o dono da verdade. Nós estamos só colaborando, nós estamos ajudando a Deus na sua criação, né? E termos a humildade de entender isso e fazer o possível para que essa criação dê certo. Os nossos filhos deem certos. O que importa não... Aí a questão da religião, que o que importa não é determinada religião, é só aquela, não é o espiritismo, não é o umbandismo, não é religião nenhuma, não é o catolicismo, não é o protestantismo. O que importa é eu levar nossos filhos, apresentarmos nossos filhos a Deus. Eu apresentar os meus filhos a Deus. Esse aqui é Deus, é assim, assado, é assim, assado. Então, o que importa não é uma religião específica, porque todos os caminhos nos levam a Deus, se nós estivermos pensando dessa forma. Tem uma outra frase aqui da Joana de Ângeles, que fala o seguinte: ser gentil com as crianças. Elas necessitam de oportunidade e de amor para lograrem o triunfo. Esses cidadãos em formação ignoram as lutas que os aguardam. Distende-lhes o gesto de simpatia, transmitindo-lhes confiança na humanidade que representas. Não as atemorizes, nem as maltrate. Quem visse aquele menino de Nazaré, no passado, entre outras crianças,
brincando descuidadamente, não poderia imaginar que era o construtor da Terra, nosso modelo e guia. Então, ela está fazendo aqui uma menção seguinte, para a gente realmente, a gente ser gentil, a gente ser agradável com as crianças. É lógico que nós não voltamos à questão da permissividade. Nós não devemos ser permissivos, né? Mas nós devemos ser agradáveis e ser tranquilos. Aí eu estava pensando, quando eu li isso aqui, eu estava pensando em José e em Maria, né? Que eram mães de Jesus. E Jesus lá com seus 3, 4, 5 anos de idade, já devia ser uma criança prodígio, né? A gente sabe que ele criança, Maria levou ele no templo, que ele deu aula para os doutores do templo, né? Mas antes disso, com 2 aninhos, com 3 aninhos, se visse uma criança brincando lá, será que eles imaginavam que era o construtor do planeta Terra? Quer dizer, Deus... E aí vamos pensar em outras personalidades, né, que passaram pela Terra, né? Eu vi uma palestra do Divaldo outro dia, ele falando o seguinte, que em termos de mediunidade, só teve, foi ontem que eu vi, ele falando a respeito do Chico Xavier, de uma das passagens de aniversário do Chico, que só tiveram 2 espíritos antes do Chico, Jesus e Francisco de Assis, e o Chico Xavier em termos de mediunidade. Será que a mãe do Chico, ele com 4 aninhos lá, ia imaginar que ele ia ser um homem da envergadura que o Chico Xavier foi? E assim por diante, né? Todos, né? Um grande cientista, será que o pai daquele grande cientista... Oi? Desculpa em cortar o senhor, só tem 10 minutos, tá? Tá jóia. Como é que a gente ia pensar, né? O pai de um grande cientista, de um grande descobridor, o camarada que descobriu o remédio de tal doença, como é que ele ia imaginar que o filho dele ia ser uma pessoa desse jeito, né? Então, nós devemos ter em mente isso, né? Nossos pais, o poder do exemplo, que está na nossa mão uma massa, uma argila, né? Que nós podemos moldar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que deve ser moldado. E é grande a nossa responsabilidade no que vai gerar, o que vai sair daquele trabalho, né? Daquele meu trabalho, né? E o Emmanuel fala no livro Família, teu filho ama e educa-o, oferecendo-lhe o melhor da tua alma, ainda mesmo que teu filho não possa compreender a nobreza do teu sacrifício e a excelsitude da sua abnegação. Receberás do Pai Celestial a bênção e a alegria da paz. Então, realmente, o que nós devemos pensar é o seguinte, que nós, no nosso relacionamento com a nossa família, principalmente com os nossos filhos, né? Já que o nosso tema é nos passos da criança e do jovem, principalmente com os nossos filhos, né? Que nós devemos fazer a nossa parte. Se, infelizmente, o nosso filho, porque nós sabemos também, dentro da doutrina espírita, nós acreditamos, né, que dentro do lar nós temos pessoas afins e inimigos dentro do lar, né? Se aquela pessoa ainda não se sentiu em condições de me amar, né? Mas que eu a ame com todo o meu coração, porque no plano espiritual, quando eu tiver minha conversa com Deus, minha conversa com os amigos espirituais, eu vou receber o galardão, né? Eu vou receber os louros por ter amado tanto uma pessoa e ter tentado fazer tanta coisa que a gente podia, né? E para a gente encerrar, eu gostaria de ler aqui uma página do livro Antologia da Criança, de Espíritos Diversos,
mas essa página aqui é do Emmanuel, que fala o seguinte: amigo, ajuda-me agora para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância ou à crueldade. Venho ao encontro da tua aspiração, do teu convívio, de tua obra. Em tua companhia, estou na condição de argila nas mãos de oleiro. Hoje, sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor. Quando a sombra do erro envolve-me o caminho para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem onde estiver. Não me afaste de Deus e ajude-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que me cercam. Não me negues a tua boa vontade, teu carinho, tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração, quanto as plantinhas tenras precisam da água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã, pelo Espírito de Emmanuel. Então, gente, como eu falei lá no começo, né? Eu entendo que a família é uma das coisas, ou a coisa mais importante que tem no nosso mundo. É lógico que um dia eu vou entender a humanidade como minha família, como meus irmãos. Mas eu ainda, com a dureza de coração, com a ignorância que a gente tem, que eu tenho, em relação às outras pessoas, eu preciso de ter alguém que me deu tanto amor, que me deu tanta atenção durante toda a minha vida, como essa minha irmã aqui, ó, que me deu tanto carinho, que eu ainda entendo, né, apesar de entender também que a humanidade, todos nós somos irmãos, mas, por enquanto, eu acho que a coisa mais importante para nós ainda é a família. Porque é através da família que nós vamos chegar nessa condição de sermos espíritos que vamos enxergar em todo mundo como nossos irmãos, né? Como nossos familiares. Chegará um dia, eu tenho certeza que chegará um dia que eu vou conseguir enxergar o camarada que está passando lá na esquina como irmão e amá-lo como eu amo a minha irmã, como eu amo meu irmão que está no plano espiritual. Mas eu ainda chego lá, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Chegou o nosso tempo, né? Agradeço muito, mas muita oportunidade de estar aqui com vocês e de ter estudado um pouco mais acerca da doutrina dos Espíritos. Deixa eu só, que eu lembrei aqui, deixa eu só acabar de contar a história rapidinho. A história do Rossandro. Rossandro. Então, ele falando o seguinte, que ele fala, na palestra dele, ele falava sobre um estudo que a ciência de vários países, do Brasil, de países da Europa, dos Estados Unidos e tal, queriam detectar o motivo principal de criança, de pessoas com 22 anos, que chegam aos 22 anos e se desvairiam com drogas e com sexo desvairado. Aí, eles começaram a estudar, pesquisaram. É religião? Não, não é religião, não. Porque pode ser católico, tem, protestante, tem, hindu, tem. É posição social? Não. O rico tem muito isso, tem esses desvairios, os pobres também têm. Aí foi regredindo, quando chegou aos 6 anos de idade, eles viram o seguinte, que crianças que foram levadas para a igreja, para a religião, aos 22 anos, eles não tinham isso. E aqueles que tinham o desvario de drogas e de sexo, eles não tinham acesso, com 6 anos de idade, à religião.
Aí teve uma mãe que procurou ele e falou: Rossano, eu queria te contar um caso do meu filho, que hoje mora na Europa e que ele é transexual, ele se transformou em mulher, mas ele continua sendo minha filha ou meu filho. Eu queria contar para você, porque eu saí daqui, porque o intervalo que a gente tinha, o curso era de manhã, 4 horas, e de tarde, 4 horas, eu fui para casa e liguei para ele, para falar com ele, e perguntar a ele o que ele achava disso, do que você falou aqui, da pesquisa, que, as crianças com 6 anos, eles não tinham problemas ao chegar aos 22 anos. Aí a filha lá na Europa falou: mãe, a senhora tem razão, porque a senhora me levava obrigatoriamente. E eu, quando eu cheguei aqui, mãe, eu tenho vontade todo dia de matar alguém. De uma maneira ou de outra, eu tenho vontade de matar alguém. Mas quando eu lembro do livro Nosso Lar, do Umbral, eu tenho um medo danado e eu esqueço de matar ele. Então, a religião, ela é muito importante para todos nós. Ela que é o freio no pé. É isso aí.